Aqui é a Sam, e agora vamos encarar as feras da genialidade de Oscar Wilde. Esse livro aqui, O Fantasma de Canterville e Outros Contos. O Fantasma de Canterville, ele assombra Canterville, que é uma puta de uma propriedade na Inglaterra, e ninguém consegue ocupar esta casa por causa do fantasma. Até que chega uma família de norte-americanos, e aí os papéis se invertem, porque é a família de americanos que passam a atormentar a vida do fantasma. O Oscar Wilde conseguiu criticar a cultura americana da época usando bom humor e ironia. Eu também gostei bastante dos outros contos, eu achei eles bem parecidos com contos de fadas, e em todos eles tem a presença desse humor irônico. O Oscar Wilde foi um escritor da era vitoriana, então a narrativa dele não é tão dinâmica quanto as sagas Young Adult, que são bem populares hoje. Mas eu não senti dificuldade nenhuma em acompanhar a narrativa dele. Só que pode esperar por uma linguagem com a qual você não está acostumada e um pouco de detalhismo na descrição de algumas coisas. Então eu resolvi ler o único romance que ele escreveu em vida, que é o Retrato de Dorian Gray, é super famoso. Nesse vídeo eu vou colocar um resumo de todo esse livro do Dorian Gray. Não se preocupe, eu vou avisar quando chegar a hora de spoilers. Trata de um retrato, então claro, tem um pintor na história. O nome desse personagem é Basil Hallward, whatever, Basil. Basil conheceu Dorian Gray quando Dorian Gray tinha 17 anos e era um rapaz super bonzinho, super queridinho, super meiguinho, super cativante, e ele ficou encantado com a beleza do Dorian Gray. E ele começou a convidar o Dorian para servir de modelo para as várias pinturas que ele fazia. Até que ele resolveu fazer um retrato de Dorian Gray, e no dia que ele estava terminando o retrato, ele recebeu a visita de um dos amigos dele, que é o Lord Henry Wotton, que é o meu personagem favorito da história. Cara, o Dorian e eu já achamos o Harry um personagem muito carismático. Enquanto o Dorian tá lá posando para concluir o retrato dele, o Lord Henry vai enchendo a cabeça dele com a ideia de que a beleza que ele tem é a melhor coisa que ele tem na vida, é a coisa mais importante, de maior valor. E o Dorian começa a engolir essa conversa e começa a ficar chateado com a ideia de que ele vai envelhecer e que aquela beleza que ele tem vai desaparecer. Quando ele olha o próprio retrato e vê aquela perfeição retratada, do fundo do coração o Dorian começa a desejar que toda a velhice e desgaste que o tempo reserva para ele fique no quadro, para que ele possa conservar a beleza que o quadro sempre vai ter. Então o Dorian pega o próprio retrato, leva para a mega mansão dele, porque ele é mega rico. Um belo dia, ou melhor, uma bela noite, Dorian passa em frente a um teatro decadente e por curiosidade ele resolve entrar. Então ele se apaixona pela atriz principal, que é uma menina super lindinha, chamada Sybil Vane. Dorian fica maluco pela Sybil, ele quer se casar com a Sybil, os dois começam aquele romance, mas aquele romance bem água com açúcar. Eu comecei até a me perguntar, puxa, será que o livro vai ser todo assim? Só que justo nessa noite em que os amigos do Dorian vão conhecer a noiva dele, ela atua mal pra caramba. E aí o Dorian fica de coração partido, porque ele percebe que o amor dele por aquela menina era fruto da genialidade dela como atriz. Quando ela perde o talento dela como atriz, ele perde o interesse na menina. Vai para os bastidores, acaba com o noivado, a menina faz aquela cena, se joga no chão, e chora, e implora, e Dorian taca o foda-se, vai embora para casa dele. Chega na casa dele, ele percebe que o retrato mudou. Aí o Dorian fica, eita caralho, o retrato tá diferente, velho. O quadro ele tá inteiro do jeito que sempre foi, a única coisa que mudou foi o rosto, que ficou com uma expressão de crueldade. E na manhã seguinte, antes que Dorian possa sair de casa para retomar o noivado dele, Lord Henry aparece para dar a notícia que Sybil Vane morreu. Aí Dorian vê que não tem jeito dele consertar a burrada. Aí de novo Lord Henry começa a jogar a pilha errada no Dorian, convence ele de que ele não tem culpa da menina ter se matado e faz ele pensar até que é legal isso ter acontecido. Nesse ponto do livro, a história começa a avançar vários anos. O Dorian se apaixona por diversas mulheres e acaba com a reputação de todas elas, sem assumir a responsabilidade por isso. Também influencia os amigos dele a trilhar um caminho de decadência
E o Dorian não se sente responsável por nada de ruim que acontece com as pessoas que fazem parte da vida dele, sendo que ele tem influência nisso. Ao longo desses anos em que a história vai avançando, o retrato ele vai envelhecendo bastante, ele vai ficando inchado, mostra o declínio de saúde em função dos vários vícios do Dorian, ele mostra o declínio da juventude, ele mostra toda aquela expressão de crueldade. Ele começa a ficar com raiva do retrato ficar jogando na cara dele esses defeitos que ele foi construindo. E ele começa a ficar obcecado pelo retrato, ele esconde o retrato, tranca numa salinha, e ele começa a culpar Basil, o pintor, por isso, por essa decadência moral que ele sofreu. Como resultado disso, Dorian Gray acaba assassinando Basil em um momento de loucura, de raiva, de desespero, foi por impulso. Mas o legal é que no livro dá a entender que o retrato meio que provoca o Dorian para fazer isso. No momento que o Dorian se dá conta do que ele fez, ele entra em desespero, porque ele vai ser executado por ter cometido assassinato. Então ele chama um conhecido dele, chantageia o cara para obrigar ele a desaparecer com as evidências do crime. O pobre do moço fica contra a parede, ele não vê outra alternativa, acaba ajudando Dorian Gray a se desfazer das provas do crime. Só que ele não consegue mais viver com isso na consciência dele, ele não consegue mais viver com a ideia de que foi cúmplice e acaba se suicidando. E Dorian fica de boa com isso, para variar. Se você pretende ler o livro, então eu aconselho que você pare de ver o vídeo por aqui e vá ler o livro. Se você já leu o livro e está gostando do vídeo, é só seguir em frente. Quando Dorian Gray está com 38 anos de idade, ele é encontrado pelo irmão da Sybil Vane. E o irmão da Sybil Vane quer matar Dorian Gray porque ele quer se vingar, porque ele considera o Dorian Gray culpado pela morte da irmã, então ele quer vingança. Ele começa a perseguir o Dorian Gray e o Dorian começa a entrar em pânico, fica desesperado, aquilo afeta ele profundamente. Só que por uma coincidência do destino, o perseguidor do Dorian acaba morrendo. Nessa hora, o Dorian percebe o peso de tudo que ele construiu para ele mesmo durante a vida e ele resolve mudar. Numa tentativa de se redimir, o Dorian poupa a reputação de uma moça ingênua e bonitinha que ele conheceu, e aí ele se sente super feliz por ter feito alguma coisa boa. Só que ele fica frustrado quando ele vê que o quadro está ainda mais deformado. Nesse momento que o Dorian Gray se dá conta de que a alma dele já está tão zoada que até quando ele faz um ato de bondade, isso faz parte da própria maldade dele, porque ele vê que esse ato não foi por bondade, foi por orgulho, foi por egoísmo, por egocentrismo, para massagear o próprio ego. Não foi fruto de um ato de pura bondade. Aí Dorian enlouquece e ele resolve destruir o quadro, porque ele não aguenta mais aquele quadro tacando na cara dele e tudo que ele faz de errado na vida. Só que quando ele esfaqueia o quadro, acontece algo extraordinário. Eles encontram o corpo do Dorian com toda aquela aparência horrenda que o quadro refletia, e quando eles olham para o quadro está jovem e perfeito da forma que ele foi pintado originalmente. E é assim que acaba a história. Porque toda a genialidade do Oscar Wilde está nas metáforas e nas críticas que ele cria nos diálogos. E tem muitas explicações e muitos detalhes que faltam a esse resumo, que você só vai ter se tiver a oportunidade de ler a história. E aí, o que achou desse vídeo? Gostou? Dá um joinha. Comenta aqui se você ficou com vontade de ler o livro, ou se você já leu, me diz o que achou do... Ou se você já leu, me diz o que achou do meu resumo. Se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo. Muito obrigada por me assistir e até a próxima!